saber se os irmãos também têm alguma observação. Pode ficar à vontade. Eu gosto de que aqui a gente se expresse, né? Se expresse, como eu já disse, mesmo se a sua opinião é diferente da minha, porque houve um tempo na minha vida em que eu discordava de muita coisa, mas fui caminhando, e muitas vezes eu me parei pensando e dizendo: rapaz, aquela situação de 10 anos atrás estava certa. Uma vez, no começo da minha caminhada na igreja, tinha um homem que morava perto daqui, antes de chegar ao final dessa rua aqui, e eu estava caminhando na igreja e um homem chegou para mim e falou assim: o que você acha do Edir Macedo? Eu falei assim: está fazendo a obra, isso há 20 e poucos anos atrás. Eu falei assim para ele: está fazendo a obra, é um homem de Deus. Aí ele falou assim: para mim não, mas esse homem ímpio, sabe que alguém ímpio, adúltero, profano, mentiroso, buscando tudo que você imagina dentro desse conceito, só não assaltava a mão armada, mas era um camarada que terrível. E ele falou assim: não, para mim não, para mim Edir Macedo, ele falou assim, é um grande demôniozão, ele é alguém que tem pacto com o diabo, ele é o líder dos cavaleiros, ele tem pacto e os outros demônios prestam reverência a ele. Não me falou aquela coisa absurda, para uma época que eu tinha aí uns 2, 3 anos de caminhada no Evangelho. Pois bem, eu olhei assim, eu falei: esse camarada é doido mesmo, não sabe o que diz, é ímpio, é profano mesmo. Pois é, o tempo passou, e um dia eu estava ali, meditando com Deus, buscando, e não é que o Espírito Santo me trouxe exatamente aquela cena da rua onde eu estava com a pessoa, e cada palavra que a pessoa disse, o gesto que a pessoa falava, como a pessoa estava vestida, tudo, o cenário todinho da rua eu vi, e eu ouvi aquelas palavras que aquele homem tinha dito, que exatamente era aquilo, que ele era alguém que tinha pacto com o diabo, mas era uma informação que para o início da minha caminhada, quando a gente está começando no Evangelho, caramba, tudo são flores, né? O camarada te dá uma marretada, você, Deus te abençoe, né? O camarada vem com um punhal para você, você diz: meu amigo, estou tanta vontade de te dar um abraço. Não é assim o começo da caminhada do Evangelho? E isso nem sempre tem a ver com a realidade, nem sempre tem a ver com a realidade. Mas, então, naquela caminhada eu olhava assim, eu dizia: caramba, que bom, é igreja para todo lado. Eu dizia: que maravilha. Hoje, quando alguém diz assim, e abriu uma igreja em tal lugar, eu digo: mais uma desgraça. Mais uma desgraça, porque eu sei que eles não têm a visão correta, não têm a visão correta. Tu vai lá ver: fulano, abriu igreja aí, é você que é o pastor? Como é que tu se tornou pastor? Não, eu fui consagrado pelo ministério tal. O camarada não tem nenhuma convicção de chamado, o chamado dele se resume em que ele foi consagrado por um ministério, ele não tem uma experiência para contar de vida, não tem estrada, ele tem uma consagração, que um palhaço jogou óleo na cabeça dele, e ele saiu dizendo que era pastor. É assim que são as igrejas, mas antes não, eu dizia: que bom, cada lugar abrindo uma igreja. Bairro de Santo Cristo agora então, está cheio de birosca chamada igreja. Muita gente vai dizer como um dia eu disse: que bênção, uma igreja em cada esquina. Mas agora eu não digo mais isso. Cada igreja que abre hoje, eu digo: mais uma porta do inferno se levantou. É isso que eu digo, porque eu sei que eles não têm a visão do Evangelho, eles não estão criando um povo para dar a vida por Jesus Cristo. Eles estão criando um povo para ofertar nos seus gordos salários. É isso que eles querem. Eles não vão nunca pregar o morrer por Cristo.
eles só vão pregar o prosperar em Cristo. Você prospera e dá para a igreja. Não é essa a filosofia? É. Então, aí eu recebi de Deus quem era Edir Macedo e comecei a deslanchar. Irmão, Deus é tão tremendo que chegou um homem aqui nesse ministério, que ouvindo as pregações de longe, esse homem só esteve aqui no ministério uma vez, ouvindo as pregações de longe. Um dia ele veio parar aqui, e ele chegou aqui, ele disse assim: pastor, ouvindo as suas mensagens, foi que eu abandonei a Universal. Eu disse: é mesmo? Ele falou: mas não foi assim à toa não. Tem uma mensagem sua, que o pastor diz assim: se você tem dúvida, você não serve um Deus vivo, vai orar então, já que você serve um Deus vivo. E ele diz assim: foi isso que eu fiz, eu fui orar. E ele falou que quando ele foi orar, ele teve uma visão que ele ia chegando na Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. E quando ele está chegando, ele para em frente à igreja onde ele costumava frequentar, e de repente uma limusine preta estaciona em frente à igreja. E quando ele olha aquela limusine, ele olha para a igreja e vê na porta da igreja um demônio com uma bengala, né? Aquelas bengalinhas finas e uma cartola, e todo vestido de preto, um cidadão muito grande, que ele falou que era um demônio. E aquele camarada na porta da Universal e a limusine preta ali na rua. A porta se abriu, saiu o Edir Macedo, que ia entrar na igreja. Quando o Edir Macedo vem se aproximando da porta, o demônio enorme tira a cartola, reverencia o Edir Macedo, põe a cartola de novo, fica no plantão, e o Edir Macedo entra na igreja. Ele falou: esse foi o sonho que eu tive depois de ir orar, como você desafia nas suas mensagens. Aí eu juntei o que o ímpio me disse, eu juntei o que eu fui perceber depois pela graça do Espírito, eu juntei esse sonho, e hoje eu digo: Edir Macedo tem pacto com o diabo. E é um pacto tão profundo a ponto de os próprios demônios o reverenciarem. Sabe o que significa isso? Que existe um projeto do diabo muito grande com ele, mas ele já está no fim da sua vida, e o diabo já está preparando outro, que se chama Valdomiro Santiago. Esse vai tomar o lugar da Universal. Esse vai ser o novo a ter pacto com o diabo, e esse pacto ele não é realizado em terreiros de macumba, este pacto é realizado na maçonaria. Então, meu irmão, tem coisas que a gente começa a caminhar e pensa de uma maneira e achamos que estamos certo, mas os anos vão passar e o futuro é o grande profeta de todas as verdades. O futuro revela todas as coisas. Então, eu não fico chateado, eu não me aborreço, eu não estou nem aí, não trato ninguém diferente por discordar de mim. Porque eu tenho essa experiência na minha vida. Eu já discordei de coisas, que o futuro me mostrou que eu estava errado. Então, se você tiver os seus comentários, a sua pergunta, a sua indagação, você tem toda a liberdade, e o objetivo é que nós cresçamos juntos, tá? Eu não estou esperando aqui que eu fale e que você instantaneamente compreenda. Não, porque eu participei de tantas pregações, tantos seminários, e nem tudo que eu ouvi eu compreendi instantaneamente. Foi o futuro, na luta do Espírito Santo pela minha vida, que me levou a compreender certas coisas. Isto é caminhada. Como o próprio Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a minha salvação, ela não é tão instantânea. Ou pelo menos a minha compreensão, e muito menos o alcançar um ministério, certos entendimentos. A maneira como eu penso hoje, irmão, é diferente da maneira como muitas pessoas pensam.
Eu já falei isso aqui várias vezes, quando se deu aquele caso do pessoal aí que foi provocado, entrou lá no terreiro de Macumba e quebrou tudo que foi imagem, né? Tá aí até na internet, até hoje você vê lá aquelas imagens toda quebrada. Caramba, todo mundo veio armado para cima de mim, né? Todo mundo que eu falo, muita gente veio armado para cima de mim. O que tu vai fazer? Não vou fazer nada. Como não vai fazer nada? Deus não me mandou fazer nada. Cá entre nós que eu já tinha uma carta na manga, né, irmão? Mas todo mundo tem os seus segredos com Deus. Vai expulsar da igreja? Eu não, são os meus melhores obreiros. Ainda que tenha uma falha, eu percebi uma pata de cavalo inteira, mas são meus melhores obreiros. Como eu vou expulsar da igreja os melhores obreiros? Porque quebrou uma imagem de escultura? Se eu estivesse no lugar deles, talvez tinha quebrado o centro todo. Me provocar, me desafiar com um demônio, vou botar o teu nome debaixo do pé de tranca-rua, o quê? Então vai botar é agora. Então não, e gente daqui de dentro criticou, disse que eu estava cego, que não sei o que lá, esses que me chamaram de cego por não tomar nenhuma atitude radical com aqueles irmãos, esses eu botei para fora, se eu estou cego vai procurar outra igreja, rua. Esses eu botei para fora. E olha o que aquilo gerou. Gerou um delegado revoltado, uma comissão de intolerância soltando fumaça pelas ventas. O que eles fizeram? Jesus usou a ira deles, deixou eles armarem e me coroou com cadeias e algemas. Se aquilo não tivesse acontecido, talvez essa glória nós não estaríamos vivendo hoje, de ter uma faixa ousada lá na frente, escrito, templo pós-prisão. Qualquer crente que passa lá fora, estremece, porque sabe que somos diferentes. Quando as pessoas vêm aqui e olham para aquela placa, elas já decidem ali, se vão permanecer ou vão embora. Então, eu penso diferente. Por que eu penso diferente? Pelas experiências de vida. Então, se você disser, pastor, eu discordo de você, perfeitamente, irmão, fale a sua opinião. Não estamos preocupados com nada disso nos causa ira. Eu dou liberdade a todo mundo de discordar de mim. A minha esposa discorda de mim, ela tem liberdade de discordar de mim. Amanhã os meus filhos vão crescer, vão ter a ideia deles, a opinião deles. Se eles quiserem discordar de mim, eles podem discordar de mim. Eu não vou cessar de falar aquilo que eu acredito saber ser a verdade. E o futuro é que vai revelar todas as coisas aos corações sinceros. Tem gente que discorda de mim, não é porque quer me combater, discorda porque está em busca da verdade. E ela está entendendo a coisa de uma maneira diferente. Eu entendo disso. Muita gente pode discordar, por exemplo, não tem gente que diz assim, esse pastor é maluco, que pregação é essa, que negócio é esse de Deus é vingador, Deus é amor, Deus é misericórdia. A pessoa está discordando de mim, mas é por mal? Não, porque dentro da cabeça dela, é mais valioso o conceito de que Deus é amor misericordioso do que Deus é vingador. Ela não quer chegar para uma pessoa e dizer assim, Deus é vingador, Deus vai te punir. Ela quer dizer, Jesus te ama. Então ela não é o meu inimigo. Ela tem uma visão diferente de cultuar a Deus. Visão errada? Sim, por quê? Porque Deus é vingador. E como é? Se Deus não fosse vingador, Herodes não morreria comido de bicho. Se Deus não fosse vingador, o anjo da morte não teria quase exterminado o Egito. Deus é vingador, mas ela não alcançou isso, então ela não é minha inimiga por ter uma visão diferente da minha. A minha caminhada somam 25 anos, eu sei que tem pessoas com 25 dias de igreja discordando de mim, eu não posso condenar uma pessoa dessa. Eu tenho 25 anos de evangelho e não me desviei nunca, caminhei na presença de Deus. 25 anos faz história, irmão. Aí chega uma pessoa com 25 dias, com 1 ano de igreja e discorda de mim, eu não posso agredir essa pessoa, nem achar que ela é má, nem achar que ela quer o meu mal, nem achar que ela quer o meu fim, que ela quer destruir o meu ministério. Aliás, que o meu ministério é indestrutível. Eu não posso achar que alguém está querendo destruir o que é indestrutível.
Ninguém destrói o meu ministério, nem que eu more debaixo da terra, nem que eu pegue as asas da alva. O ministério quem sustenta é o próprio Deus. Se eu for fiel, o meu ministério subsiste eternamente. Então, eu não me sinto ofendido, magoado, agredido por uma pessoa que discorda de mim. Porque se ela caminhar o tempo que eu caminho, ela vai chegar às mesmas conclusões que eu. Porque eu sei que o que tenho recebido do Senhor. Então, irmão, voltando aqui, nós estávamos falando das regras, dos limites, dos cargos, das funções, de tudo isso. E se você tem aí um ponto de vista, uma pergunta, um comentário, você pode acionar para o irmão ali, que ele vai estar dando a você a oportunidade de falar. Pastor, isso é uma dúvida que eu quero tirar aqui. Aqui no versículo 12, Zacarias vendo-o turbou-se e caiu em temor sobre ele. Aí mais embaixo vem assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aí mais embaixo, lá no 20, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Sim. Porque ele ficou mudo. É isso que eu quero entender. O que acontece aí, né? Nós falamos um pouco sobre isso em outros seminários também, mas veja, primeiro Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Aí ele diz assim, aí ele entra logo e diz assim, a tua mulher, aí vem falando sobre a questão da mulher. Então, dá a entender que Zacarias orou sobre essa questão de não ter o filho, né? Zacarias pode ter orado sobre isso, porque tem muitas pessoas, tem gente que não tem filho. Eu conheci até um homem que dizia assim, olha, eu e a minha esposa, nós decidimos não querer filho. Não, a minha esposa não tem nenhum problema, eu não tenho nenhum problema, foi escolha nossa mesmo, nós decidimos não ter filho. Tem gente que é assim, o camarada decidiu, ele não quer filho, entendeu? Eu conheço não só uma pessoa que disse isso, eu conheço mais de uma pessoa que disse isso. Agora, tem pessoa que não tem filho, mas já tem um sentimento diferente, fica querendo ter um filho. Talvez esse tenha sido o motivo da oração de Zacarias. Aí Zacarias, vamos dizer, está orando por um filho, o anjo diz, tu terás um filho. Aí ele diz, como? Ué, tu está orando, tu não está orando? Como? Por quê? Tu está orando? Se tu não sabe como, se tu não acredita como tu está orando? Aí o anjo diz assim, Deus tem um plano muito grande, esse aí vai ser grande diante do Altíssimo, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. É uma coisa complicada até para a gente entender, né? É até complicado. Como é que alguém vai ser cheio do Espírito Santo sem sequer professar uma fé em Jesus Cristo? Mas deixa os detalhes para a nossa fé. Então ele diz, como que vai ser isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, é estéril e blá, blá, blá. O anjo diz assim, olha, o negócio é o seguinte, meu amigo, sou Gabriel, assisto diante de Deus, tu não cresce nas minhas palavras, tu vai ficar mudo até ver essa promessa cumprida diante dos teus olhos. Então, foi a dúvida de quem? A dúvida de um homem idôneo, a dúvida de um homem com caminhada, a dúvida de um homem com experiência, a dúvida de um homem que está numa posição raríssima, onde somente uma única pessoa, uma vez por ano, poderia entrar. Não foi a dúvida de alguém lá do povo, não foi a dúvida de um homem que tinha pergaminho nas suas mãos para ler todo dia. Foi a dúvida de um homem que ministra para o povo. Foi a dúvida de um homem que está no santíssimo lugar, onde era considerado que o próprio Deus estava ali dentro. Não foi a dúvida de uma pessoa qualquer, foi a dúvida de um sacerdote. Sacerdote com dúvida? Não pode. Aí ele foi punido. Porém, nós vemos que Maria, aconteceu a mesma coisa. Salve a agraciada do Senhor. Ela se assustou, que saudação é essa? Não, tu terás um filho e será chamado filho de Deus. Como que vai ser isso? Eu sou virgem, não sou casada,
Não, é o seguinte: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, de modo que o que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus, e toma-lhe história. Não houve nenhuma repreensão, mas a indagação de Maria foi ao mesmo nível da indagação de Zacarias. Porém, não houve repreensão. Por quê? Porque não se pode comparar Maria com Zacarias. As posições são muito diferentes. Será que Maria tem o mesmo entendimento que Zacarias? Ou seja, nós voltamos a falar então das regras e dos limites. Cada um está na sua própria posição e Deus trata com cada um dentro da sua própria posição, nas suas regras e nos seus limites. Então, se você sabe que Deus é o Todo-Poderoso, se você faz uma oração em determinada direção, você não pode ter dúvida, porque a Bíblia diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Orar sem crer que Deus fará é complicado, né? Temos perguntas aí? Temos aqui? Pastor, era uma observação com respeito à situação do Edir Macedo, que o senhor falou no início. Assim que eu saí lá da Universal e iniciei aqui no ministério, eu tinha o seguinte pensamento: eu sabia, eu tinha para mim, né, que o Macedo, ele era, pelas pregações, as mensagens que eu assisti aqui do ministério na internet, eu achava até que um certo exagero, determinadas coisas que o senhor falava e tal, aquele pacto com o diabo. Na minha concepção, ele era uma pessoa que tinha apenas se desviado. Mas aí eu falei, tudo bem, eu vou orar para Deus confirmar se realmente procede essas informações. Aí no início eu orei, e até então não tive uma revelação, uma resposta plausível, um sonho, uma visão, uma revelação, nada disso. Sei que na minha mente, quando eu via algo do Macedo, Deus começou a me chamar a atenção para aquela mão direita dele, que é deformada. Ele tem uma mão deformada ali, aquela mão, e aquilo ali, depois que eu fiz essa oração, aquilo ali começou a chamar minha atenção. Eu vi as mensagens dele, ele gesticulava e tal. Até os pastores lá, quando pregam, gesticulam, mesmo gesto, imitando ele. Aí tudo bem, mas eu falei, o que é isso? Eu não sei, deve ser coisa da minha mente. Aí muito tempo depois, tem mais ou menos um ano atrás, eu por acaso, fazendo uma pesquisa num site da internet, documentários e tal, sobre Illuminati, feitiçaria, essas coisas, sabe, o que envolve maçonaria, pesquisando sobre isso. Aí eu vi um pacto chamado Pacto da Mão Direita de Beelzebub, que é feito lá na maçonaria. E não sei se é por coincidência, não, com certeza não é. A imagem daquele Beelzebub, é Bafomé que eles chamam, mas aquilo ali tipifica Beelzebub, né? A mão dele é exatamente igual a do Macedo. Por acaso, eu observei esse detalhe, e na mesma hora que eu vi, eu lembrei da oração que eu tinha feito há 3 anos atrás, 4 anos atrás, assim que eu tinha chegado no ministério, para confirmar se aquilo que o senhor falava, dos pactos que ele tinha com o diabo, era verdade. Aí eu vi a mão do Beelzebub, aquele bicho que fica com a mão cruzada, tem um corpo de mulher, a cabeça de bode. A mão direita dele é idêntica à do Macedo, e por acaso existe esse pacto feito, que é o Pacto da Mão Direita de Beelzebub. É só essa observação de uma coisa que me chamou muito a atenção mesmo. Algum tempo atrás, quando o irmão comentou isso comigo, eu falei, é mesmo, tal? Aí eu fui observar algumas coisas. Eu observei, e não só ele, o Macedo, como outros. Tem um branquelinho também que faz programa de televisão e tal, Clodomir, outros também usam a mesma expressão. Quer dizer, seria muita coincidência que tanta gente tivesse o mesmo cacuete, né? Cacuete chama? Cacuete, né? Palavra complicada essa aí. A pessoa tem aquele jeito, né? Por exemplo, eu tenho um deslocamento aqui nesse ombro. Quando eu era jovem, sem devida informação, íamos praticar voleibol sem fazer aquecimento. Resultado, eu tenho um estiramento nos nervos aqui, às vezes me incomoda, eu tenho que puxar o ombro. Então isso é um cacuete que chama, né? A gente está em pé, daqui a pouco aquilo vai incomodando, tu tem que ajeitar o ombro no lugar.
devido a fazer exercício sem aquecimento, me gerou esse problema. Então, mas você achar, caramba, 10 pessoas no mesmo lugar é o que acontece com esse negócio dessa mão aí, desse pacto do tal Baphomet, né? Então, essa é uma realidade mesmo. Existem esses pactos e com Edir Macedo isso é muito evidenciado. Toda aquela linhagem daqueles homens que estão mais próximos dele, os que estão mais próximos dele, com os maiores cargos, eles têm o mesmo jeito. Fala mais alguma coisa? E a mão direita também simboliza serviço, né? A mão direita também simboliza serviço. Temos ainda observações? Alguém comentou alguma coisa? Não? Temos aí? Uma pergunta do Santos, da Espanha. Pastor, por favor, eu gostaria de saber qual é a diferença entre um cantor gospel e um cantor evangélico. E por aí há um cantor que foi até consagrado a pastor e é idolatrado por muitos no Brasil e fora dele. Ele se chama Thales Roberto. Em que posição ele se encontra? Na de gospel ou evangélico? Não, segundo um raro conhecimento, raro que eu falo assim, um fraco conhecimento que eu tenho, gospel parece que é a mesma palavra em inglês, né, que em português significaria evangelho, não é isso? Alguém me ajuda aí? É isso. A palavra é uma coisa só que devido aos grandes shows internacionais de cantores Roncanoli e outros mais que chegaram para o Brasil falando gospel, 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 a igreja no Brasil começou a abandonar um pouco o nome evangélico e passou a usar o gospel. Uma influência norte-americana de movimentos muito grandes que existiam lá nos Estados Unidos, shows evangélicos que juntavam milhares de pessoas, uma coisa muito grande, e passou a fazer-se isso também no Brasil, com várias intenções, inclusive de ganhar dinheiro mesmo, e isso foi muito apoiado até por canais de televisão, prefeitura e etc, etc, como forma de palanque, trampolim eleitoral, uma série de coisas. Viu-se que os evangélicos também têm título de eleitor, viu-se que os evangélicos também fazem compras, compram arroz, feijão, compram roupa, compram sapato, viu-se que os evangélicos são pessoas que geram capital como todo mundo gera. Então, começou esses shows chamados gospels, aqui no Brasil também. Então, isso tem o mesmo significado. Quando se fala que um cantor é gospel, está se dizendo que ele é evangélico. Só que a nomenclatura do gospel invadiu esse conceito de multidão, esse conceito de show. E quando se fala de algo evangélico, tende-se a jogar para o conceito doutrinário. O gospel joga para o conceito de show. Ecumênico, todo mundo vai ter um show gospel ali, ninguém sabe o que é gospel, vai todo mundo, essa bagunça. Essa é a realidade. Se você disser assim, vai ter uma reunião evangélica em tal lugar, você criou o conceito doutrinário. Então você fecha certas portas quando você diz, não, aquilo é um movimento evangélico. Agora, quando você diz que é um movimento gospel, esse conceito já está perdido. E o mundo hoje está usando mais esse conceito gospel do que o conceito evangélico, né? Porque até mesmo porque está atraindo mais multidão. E qual foi a segunda parte da pergunta dele? O Thales, né? O Thales é um cantor aí, dá até aula de canto ele na internet, em outros lugares, uma pessoa que sabe colocar muito bem a sua voz, canta realmente que é uma maravilha, parece ser uma pessoa pela cor de descendência negra, e normalmente os negros já têm um timbre de voz privilegiado, né? Você vê aí, nós temos, parece ainda, Álvaro Tito, aquele vozeirão, e tantos outros, até cantores populares negros, já tem aquele timbre de voz favorecido, é uma questão genética. O Thales é um desses que tem a sua voz privilegiadíssima,
camarada estava cantando lá na apoteose, eu daqui olhando, eu falei, mas esse cara sabe cantar e muito, não é pouco não, ele sabe cantar e muito. Eu ouvi daquele fazendo coisas com a voz, eu disse, esse camarada ele é fera, como cantor ele pode ser gospel, evangélico, cantor ele pode ser popular, pode ser qualquer coisa, ele é um cantor. Agora, pastor, não. O trama de pastorado sobre a vida do Thales é o que todas as igrejas assembleianas sempre fizeram. Quando vê uma pessoa se destacando, quando vê uma pessoa indo para um ramo que vai gerar dinheiro, vai gerar destaque, vai gerar fama, eles logo jogam um falso manto de pastor sobre a vida da pessoa, para manter a pessoa na igreja. Ora, não foi isso feito com Fernanda Brum? Não foi isso feito com Cassiane? Não foi isso feito com Jairinho, o marido da Cassiane? E tantos outros. Não foi isso feito com Leia Mendonça? Quem mais? Hã? Marquinho Gomes? Que isso também? Imagina, cara. Imagina. Aonde que Cassiane é pastora? Nem no inferno não tem lugar para ela pastorear. O marido de Cassiane, aonde? E você viu a consagração do Jairinho e da Cassiane, como é que foi? Eu vou contar uma piada para vocês. Era uma vez um ministério que falou o seguinte, vamos consagrar o Jairinho a pastor. Por quê? Pô, o camarada é produtor musical. O camarada tem um estúdio que só para você entrar tu já paga 10 mil reais. Liguei para lá, quanto custa para gravar um CD aí? 25 mil, se você tiver as músicas. Gravar um CD, 25 mil, se você tiver as músicas, se não tiver, o preço é outro. Então, um camarada que gera um capital violento desse, vamos consagrar esse cara pastor, assim ele fica aqui, né? Eis a estratégia, eu vi isso em Macaé, tinha um camarada lá profetizando, se destacando, aí o outro falou assim para mim, eu já falei para o pastor fulano de tal, que é o responsável da regional, consagra esse cara logo a pastor, que assim ele fica na igreja e fica todo mundo bonitinho aqui com ele. Isso é uma técnica do diabo já antiga, meu irmão, e as pessoas gostam de título e acabam se sepultando por causa dos seus títulos. Então, quando o Jairinho estava lá no palco para ser consagrado a pastor, depois de meses de preparação e tal, de repente, na hora da consagração, quando acabou de consagrar o Jairinho a pastor, aí um pastor do ministério lá se levanta e diz assim, irmãos, Deus falou agora ao meu coração, falou que nós temos também que consagrar a Cassiane a pastora, falou agora comigo. É mesmo? Então vamos consagrar, traz mais azeite aí. Foi essa palhaçada da consagração da Cassiane. Pastora nem no inferno, nem o marido dela não é porcaria nenhuma, são apenas palhaços. E tem mais, ainda aparece com a cara deslavada, dando entrevista, falando em nome dos evangélicos. Só se for os evangélicos que eles conhecem, né? Não nós da geração Jesus Cristo, eles não falam em nosso nome. Então essas palhaçadas todas existem, e o Thales nada mais é do que uma massinha de manipulação, uma marionete na mão dos poderosos. Ele não é pastor e ponto final. Agora, cantor, eu tiro meu chapéu, se ele quisesse me dar mais aulas eu gostaria. Canta barbaridade aquele cara, eis a realidade. Temos mais perguntas? Temos? É uma pergunta do Flávio. Pastor, o fim do evangelismo é por causa da queda da igreja ou a dispensação? Como ter um ministério sem evangelismo? Como o meu. Como que você tem um ministério sem evangelismo? Como o meu. Não arreda o pé daqui para evangelizar para canto nenhum. Todo dia tem gente nova na igreja. Irmão, ministério não é você ir buscar as almas. Eu sei que você ouviu isso há muito tempo. Quem acrescenta as almas é Deus. Esse negócio é ilusão. Você fazer a obra não significa que você vai trazer ninguém para a igreja.
Isso é um mover do Espírito Santo, como diz lá em Atos, né? E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se deveriam salvar. E muita gente entra para a igreja não só para ser salvo, entra para ser condenado. Porque é aqui que se depara com a verdade, e nem todos aceitam a verdade. Então, essa pergunta enorme aí que eu já até esqueci, né? Como é que é? Repete aí, por favor. O fim do evangelismo é por causa... Sim, só a primeira etapa aqui, né, dessa pergunta. O que acontece? A queda da igreja é real. A queda da igreja é chamada de apostasia. Está previsto que, havendo a apostasia, Deus levanta uma nova dispensação chamada restauração. Isso está na Bíblia. Nós podemos mostrar isso para as pessoas. Quando Israel caiu, Deus levantou João Batista. Quando Israel caiu lá no tempo do rei Acabe, Deus levantou Elias. Quando Israel caiu no tempo de Jeremias, Deus levantou Jeremias. Quando Israel caiu no tempo de Ezequiel, Deus levantou Ezequiel. E essa é a história. O que acontece com esses pregadores em tempo de queda? Eles são chamados de restauradores. São dispensações chamadas, Deus visa restaurar, levantar o seu povo novamente, para poder realizar alguma coisa, senão não tem condição. Então, hoje, a queda da igreja, chamada apostasia, predita por tanta gente, na Escritura, gerou a dispensação chamada restauração. Então, a era da evangelização, o que era a evangelização? Era eu buscar o ímpio. Buscar entre aspas, tá, irmão? Era eu buscar o ímpio e apresentar-lhe Cristo Jesus. Mas hoje a igreja está caída. Eu vou trazer o ímpio para onde? Eu vou lá na rua pegar o satanista, o macumbeiro, e vou botar ele dentro de onde? De qual igreja? Para ouvir o quê? Para ele chegar dentro da igreja e ver um político pregando? Eu não tenho igreja para botar os ímpios hoje. Tem que ter esta consciência, tem que ter essa compreensão, entendimento. Eu não tenho, porque, como eu já falei na cara de alguns, o que vocês vão fazer na rua? Pegar o ímpio? Para quê? Para socar ele dentro da igreja e encher a cabeça dele de besteira? De política? De prosperidade? Cadê a transformação de vida? Não tem aonde botar os ímpios. Por quê? Porque não tem igreja. A igreja que existe não está nem em si transformada, não está morrendo por Cristo, vai evangelizar o quê? Vai trazer o ímpio para fazer o quê dentro da igreja? Para ficar sentado servindo de, que nem as Assembleias de Deus de Madureira fizeram, ficha de membro. Na ficha de membro das Assembleias de Deus, o que tem que colocar? Título de eleitor. Já pensou uma igreja querendo seu título de eleitor? O número do seu título de eleitor? Existe um programa de cada candidato que quiser saber quem votou nele. Existe um programa em que é imprimido o número do nosso título de eleitor total de quem votou em quem. E as Assembleias de Deus fazem isso. Elas têm o número do título de eleitor de cada pessoa. Ao final de cada eleição, eles vão lá e conferem em quem cada membro votou. A Polícia Federal foi lá, pegou todas as fichas com o título de eleitor dos membros e levou. E parece até que a Igreja de Madureira está até respondendo processo sobre isso. Imagina. Então é isso que vai fazer? Vai pegar o ímpio e vai trazer lá para dentro da igreja para quê? Então, se a igreja está em queda, como nós vemos hoje, é a maçonaria na igreja, é político na igreja, é a falsa campanha da prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Se a igreja está caída, como que eu vou evangelizar se eu não tenho aonde botar as pessoas? O que eu preciso fazer primeiro? Arrumar a casa. Eu tenho que restaurar, para depois poder pegar o ímpio. Senão vou pegar o ímpio e vou botar onde? Então, a restauração. O que acontece? Restauração da igreja. Como é um trabalho muito grande, a era da evangelização, ela não volta
nunca mais, ela está extinta. Agora a igreja será restaurada, não para voltar a evangelizar, a igreja será restaurada para poder ser arrebatada. Por isso eu digo, Jesus Cristo volta no século 21, a qualquer momento, e nós temos algumas datas que Deus nos revelou, irmão, muito tremendo, coisa muito gloriosa. Não vai chegar ao final desse século, não. Lembra que Deus nos revelou aqui uma data, quando nós fundamos em 17 de abril, foi abril, né? 17 de abril, fundamos em 2009, o nosso primeiro local de centro bíblico aqui. Deus nos revelou dizendo que aquele era o primeiro dia do último calendário. Primeiro dia do último calendário. Se você for pesquisar na Bíblia e descobrir o que corresponde ao último calendário, quantos anos corresponde um calendário para a nação de Israel, para o projeto de Deus sobre a terra, você vai entender. Você vai chegar bem perto do tempo em que a igreja será arrebatada. Então, essa é a realidade. Tinha ainda outra pergunta? Ou nessa uma segunda parte, parece? Como ter um ministério sem evangelismo? Ora, eu não tenho que ter ministério com nada, nem com evangelismo, nem com canto. Quantas pessoas até já me agrediram, né? Ou pensaram que me agrediram, dizendo assim: a tua igreja tem ministério de louvor? Depende, o que você acha que é ministério de louvor? Lá tem gente que canta, tem gente que adora a Deus. O que você chama de ministério? Não, tem gente lá que toca. Meu amigo, quer dizer que se eu tiver gente aqui que toca, tem ministério de louvor? E se a gente cantar só batendo palma, com o coração diante de Deus, não é ministério de louvor? A igreja tem ministério de louvor? Se for igreja, não tem como não ter, porque o louvor já faz parte da igreja. Mas as pessoas fazem as suas perguntas na sua ignorância. Então o que acontece? Eu tenho que fazer no ministério o que Deus me manda fazer. Se Deus me mandar ir para o Japão, para a África, para a China, o que Ele me mandar pregar, falar, dizer, é isso que eu tenho que fazer. Agora, se eu achar que tenho um ministério, eu tenho um ministério, eu fui consagrado pelo doutor fulano das quantas, eu tenho um ministério, então agora eu vou fazer o quê? Se eu digo que tenho um ministério e decido o que fazer, eu não tenho um ministério. Porque quem tem um ministério já recebeu de Deus o que fazer. O ministério, o serviço, é para desempenhar a função que Deus quer sobre a terra. É isso que é um ministério. O ministério de Jeremias marca de um jeito, o ministério de Ezequiel marca de um jeito, o ministério de Jesus marca de um jeito, de Pedro, de Paulo, de Tiago. Os ministérios vão marcando. O ministério é um projeto de Deus sobre a vida de um homem para operar sobre a terra. Se eu tenho um ministério, Deus coloca dentro do meu espírito o que fazer. Por isso, quando as pessoas vêm dizendo assim para mim: eu estou evangelizando no presídio, no hospital, na catacumba, não sei aonde, eu digo: meu amigo, tu está fora, tu nem sabe quem é Deus. Que é isso? Eu estou evangelizando justamente porque não sabe quem é Deus. Se soubesse quem é Deus, não estaria evangelizando, estaria aprendendo restauração. Então, irmão, essa é a questão. Ministério eu não decido o que fazer, ministério eu recebo de Deus o que fazer. Aqui não evangelizamos. Inclusive uma pessoa disse assim para a minha esposa, algum tempinho atrás, né, que às vezes, de vez em quando, tem alguns irmãos aí na igreja que mesmo depois de velho, ainda insistem em tentar espetar a gente. Irmão, se tentar espetar a gente, meu irmão, o nosso alfinete não tem mais tamanho, porque Deus está no ministério. Em primeiro lugar está no ministério, entendeu? Então a pessoa diz: o meu ministério é evangelização. A minha esposa falou assim: então procura outra igreja, o que vocês estão fazendo aqui? Eis a resposta: não temos ministério de evangelização, nós restauramos, e restaurar significa descer o cajado. O ímpio vai para o inferno? Problema dele, não foi eu que criei esse caminho. Eu não criei ímpio, não criei santo, eu não criei inferno, não criei céu, não tenho poder.
de jogar ninguém no céu nem no inferno. Eu tenho que fazer a minha parte. É isso que eu tenho feito. Amém? Acabou? Tem mais? É uma pergunta da Rosimar. Pastor, o Edir Macedo já foi servo de Deus e passou para o lado do inimigo, ou ele nunca foi servo de Deus? Eu não entendi. Eu entendo. Prossiga. E se o Edir Macedo quiser passar para o lado de Deus, tem chance? Ele tem que renunciar tudo? Pode uma pessoa ter pacto com o inimigo e conseguir passar para o lado de Deus? Uma boa pergunta, interessante. Cabe aí muitos pensamentos. Agora, Edir Macedo já foi servo de Deus? Creio que sim. Eu creio que sim. No comecinho da Universal, você entrava lá, né? Começou ali num bairro chamado Abolição, depois abriu aqui em São Cristóvão, na São Luís Gonzaga. Naquele comecinho, você chegava lá e você via pastores abrir a Bíblia e pregar. Mas, irmão, cá entre nós, um lugar que se abre a Bíblia e prega não pode crescer tanto assustadoramente a ponto de dominar o Brasil em tão pouco tempo. E a igreja vinha crescendo aos seus passinhos pequenininhos. Então, durante os primeiros 10 anos da igreja, ela não tinha nada. Ela tinha um espaço aqui, um espaço ali, mas não tinha esse mundo de rádio, não sei o quê. E eles foram caminhando, na verdade, abria-se Bíblia e pregava, dava-se uma palavra, orava. Quando perguntava assim, quem aqui foi dono de terreiro, que fechou o terreiro e se converteu? A igreja toda tinha gente que tinha sido donos de terreiro e tinha se convertido. Gente com 30 anos de candomblé, 40, 25, 35, esta grande obra estava sendo realizada. E nós já dizíamos que uma coisa era o Evangelho até a Universal e outra coisa o Evangelho depois da Universal. De repente, acabou-se tudo. Virou um palco de mercenarismo e engano. Começou as correntes de sexta-feira, as correntes da quinta-feira, as campanhas do sábado, um dia da família, um dia do espírito, outro dia não sei de quê. Começou essa palhaçada e acabou-se a igreja. Então, Edir Macedo já foi um homem de Deus? Já. E hoje? Hoje ele tem pacto com Satanás. Ele é servo do diabo. Ele pode voltar a se tornar um homem de Deus? Eis uma pergunta muito difícil. Eu creio que não. Eu creio que a ele foram fechadas as portas da própria salvação. Eu creio que ele foi entregue mesmo à própria sorte. Eu creio que acabou para ele. Por quê? Porque ninguém pode atingir o sacerdócio e depois dar as costas para Deus. Eu nunca vi isso ser aceito. E a pessoa, depois de fazer isso, ainda conseguir ser restituída. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém atingir uma posição tão alta, perder essa posição e depois ser restituído. Eu nunca vi isso. Não vi com Saul, não vi com Davi. Davi perdeu, não perdeu, irmão? Sabia que Davi perdeu e muito? Pois é, eu não vi com Saul, eu não vi com Davi. Nos dias atuais aqui eu vi tanta gente perder e não mais ser restituída. Então, eu não acredito que ele possa sequer alcançar mais a salvação da sua alma. Creio que ele está, como ele se entregou, se obstinou, ele está perdido, não vai conseguir ser jamais restituído. Mas, o futuro a Deus pertence, e às vezes nós podemos estar até um pouco equivocados naquilo que cremos, mas é o que eu creio, e até aqui não tenho visto diferente, né? Amém, irmãos? Mais perguntas? Encerramos? Vamos encerrar então. Vamos agradecer a Deus.